Aparecida Figueiredo. Não é melhor Cidinha, não? Cida, não? Mas é porque eu tenho que dizer seu nome. Cida Figueiredo, você quer? Boa noite! Bem-vindos a mais um Nem Toda Loura Cast. Eu sou Germana Rebouças e hoje a gente vai falar vai continuar falando, na verdade, sobre uma temática extremamente importante, que é o transtorno do espectro autista, né? O TEA. E recentemente nós tivemos uma visita maravilhosa, né, de um profissional psiquiatra que esclareceu o que era o tema. Hoje a gente vai ter outra visão, a visão da mãe, né, dos desafios de uma mãe atípica. E para falar com a gente sobre isso, a gente vai receber hoje Cida Figueiredo. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Cida. Já introduzindo, viu, Cida? Cida além de mãe atípica, é pedagoga, especialista em neuropsicopedagogia. E tá aí, né, como mãe atípica hoje, vai trabalhar com a gente um pouco aí sobre esse assunto, nessa visão da mãe, né, que eu tava ansiosa para receber as mães aqui, Cida, porque eu acho que é vocês que vivenciam, né? Então, boa noite, Isso, boa Cida. noite. Eu que agradeço pelo convite, né? É muito bom, assim, participar, levar informação, porque a gente acaba tendo uma troca, né? Tanto você vai aprender comigo, como eu vou aprender com você, e passando mais informações para algumas mães, né? Que tá descobrindo o diagnóstico do filho, tá recebendo agora, né? O diagnóstico do filho. Então, a gente acaba passando, dando algumas esperanças, né? Como a gente já vivencia, já passou por algumas fases, então, para quem tá iniciando também é bom. É justamente isso, né, que eu acho que é isso que só uma mãe, né, pode trazer aqui, né, essa experiência vivida. Então, por isso que eu, além de receber profissionais, eu queria receber vocês, né? Então, eu tô muito feliz de recebê-la aqui, né? Já adianto. E aí, eu queria conhecer um pouco da sua história, assim, da gente, né? Com todos os ouvintes que estão nos assistindo hoje. A gente tá curioso para saber um pouco da sua história. Me fala, quem são os seus filhos, né? Como foi aí essa trajetória? Eu tenho gêmeos idênticos, né? Qual a idade, Tem Cida? 8 anos já, fizeram 8 anos. Eita, Eu descobri o autismo, eles descobriram com 3 anos, né? sim. Quando eles tinham quase 3 anos, 2 anos e 8 meses. Foi logo quando eles foram para a escola. Porque assim, como eles foram prematuro extremo, passaram 3 meses, né, na UTI neonatal, então sempre que a gente ia para os médicos, para os pediatras, sempre era a mesma coisa. A gente ouvia que ele estava demorando a desenvolver porque não nasceu de 9 meses, não vai desenvolver como uma criança que nasceu de 9 meses. Vai sempre ter atraso. Então a gente sempre foi com essa mesma narrativa até os 3 anos. Sim, então no caso, as primeiros sinais, assim, você não conseguia evidenciar tanto porque associava a prematuridade deles. Pronto, justamente. Vou dar um Interessante. exemplo, um exemplo, né? Ah, Eles, eu lembro que eles começaram a dizer papai, mas aí eles parou de falar. Não falou hum, mais, não conseguiu mais falar papai, né? sim. A gente Isso aos 2 anos. não, eles tinham 1 ano e meio, né? Tá. 1 ano e meio. É, eu observo também que eles não conseguiam ficar. Quando a gente coloca o bebê de barriga para baixo, né? 7 meses, Hum. outras características, né? Que a gente não associa, digamos, né? Associou ao autismo. Eram os primeiros filhos também. Não, já era a segunda gravidez. A gente teve um filho já, tem 13 anos já, mas Sim, ele não nasceu com autismo, né? Quando foi na segunda gravidez dos gêmeos foi que veio. entendi. Aí o que acontece? A gente bota o bebê de barriga para baixo, né? Aos 7 meses. Então ele tem que ficar balançando a cabecinha, né? É, tem já, Com uma tartarugazinha. Eles não, levantando o pescoço, né? justamente, eles não conseguiam fazer isso. Quando a gente colocava, né, com a barriga pra, eles arriavam a cabeça deles. Não conseguia segurar. Quando a Uhum. gente botava eles para sentar, né? Trabalhando a questão de sentar a criança. Eles não conseguiam sustentar o corpo. Aí o que acontece? Eu tinha conhecido uma criança com autismo que tinha 10 anos. o- é, mas também nunca dei importância a isso, né? Então, Uhum. ali pra mim era por quê? Porque eles eram muito gordinhos, eles conseguiam desenvolver, né? Mesmo nascendo com 1 quilinho cada um, eles não ficaram com sequelas do nascimento em relação a isso. Sim. Porque muitas ficaram magrinhos ainda, não conseguiam engordar, né? Tem aquele corpinho. Eles não, eles engordaram bastante, ficaram gordinhos, né? Então, a gente achava que é porque eles eram muito pesados, ele não conseguia ficar, né? Sim, eu entendi. Aí a gente levou o pediatra. Aí o que que acontece? Hoje a gente sabe que era uma característica, né? Hoje, porque a gente estudou muito, eu e Zé Roberto, a gente continua estudando, se aprofundando.
Quando a gente levou com 7 meses, o pediatra viu que tinha um atraso no desenvolvimento. Justamente por conta desses sinais que vocês vinham observando. Pois é, mas aí a gente indicou, né, a gente levar pro neuro e a gente assim fez. Quando eles tinham uns 9 meses, né? Foi a primeira vez que a gente foi pro neuro com eles. Então foi o neurologista que fechou o diagnóstico? Não, Ainda não. Ainda não. Aí a gente foi sim Tá. pro neuro com esse processo, atraso no desenvolvimento. Só que aí o neuro disse que não viu nada. Que era porque era prematuro, que ia demorar. Isso eles com 9 meses. Pra você ver como é, né? Era Não. muito complexo dar o diagnóstico, ainda é, né? Da criança com autismo. E assim a gente levou até a fase da escola. E eu até, assim, quis empurrar um pouco pra frente, não quis colocar cedo. Não, vou colocar só com os 3 anos. Sim. Porque hoje com 2 você já leva, né? Sim. Não, eu quis demorar um pouco. Então, quando a gente levou lá para os 2 anos e 9 meses, quase 3, né? Para a escola. No primeiro dia, a diretora da escola, ela viu traços. Mas ela não quis falar pra gente, assim, porque eu fiz, né, faculdade, fui para pedagogia. E, assim, a gente não pode estar dando diagnóstico para os pais, né? A Sim, gente, como sim. pedagogo, a gente dá um norte para que ele busque um profissional, né? Quando a criança não fala, né? Por exemplo, quando ela tem dificuldade no andar, entendeu? Orienta a procurar um especialista, Isso, né? mas jamais a gente vai falar que a criança tem TDAH, que a criança tem autismo. Sim. E assim, ela não podia fazer isso, mas assim, quando ela viu nossa situação, né? Eu com um menino de um lado e o pai com um do outro, 2. E ela tem uma filha bipolar. Também ela já vivencia essas Então questões. ela meio que conversou para que vocês pudessem investigar. Pois é, e eu insisti que ela me falasse, né? A gente, quando é mãe, a gente sente que tem alguma coisa errada, Entendi. né? E ela me disse que viu traços de autismo. Então, quando ela disse que viu traços, né? Eu chorei de um lado com um e o pai chorou do lado com o outro. Porque assim, vou dizer por quê. Sim. Quando a gente não conhece, né? Não conhece sobre algum transtorno, por exemplo, TDAH, o autismo, aí a gente julga, né? Sim, claro. A gente acha que todos são iguais. Tem um que, susto, né? Tem um justamente, impacto, né? a gente acha, vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que é assim hoje na sociedade, viu? Acha que todo autista é igual, mas assim, não existe autista igual, todos são diferentes. Antigamente a gente chamava, digamos que era grau, né? Do autismo, grau leve, grau severo, grau intermediário. Isso. Hoje já teve algumas mudanças, né? Há uns 2 anos para cá, que passou a ser chamado de níveis, né? Nível 1, autista de suporte, autismo de suporte nível 1, nível 2, nível 3. O doutor Hugo falou dessa classificação aqui, vai né? mudando com o tempo algumas coisas. Então, como eu tinha conhecido um menino que ele tinha 10 anos, né? Ele tinha autismo severo. Então, eu associei aquilo ali, entendeu? Eu achei que eles iriam ter autismo severo. Porque eu não Você conhecia. se atrelou àquele estereótipo mais grave, né? Que foi o que veio à sua mente. Justamente. Zé Roberto também conheceu uma moça que ela tinha autismo. Aí o que acontece? Essa menina, ela sofria bullying, várias coisas aconteciam com ela. Ele associou também a mesma coisa, porque a gente não conhecia, a gente não era... Nunca tinha vivido a situação, Pois né? é, mas aí a partir do momento, né, que a gente se aprofundou, que a gente foi estudar, pesquisar, eu vivia muito palestra, eu dei uma pausa, né, mas quem me conhece sabe. Sim, sim. Passei muito ano envolvida, viajei muito para outras cidades, todos os estados. Realmente porque eu sou uma pessoa que queria me aprofundar, porque assim, a gente acaba ajudando outras pessoas, Claro, né? e como mãe, você queria melhorar, né? Entender melhor o que Pois eles é. iam precisar de você, né? Pois é, aí o que acontece? A gente quis desistir de levar eles para a escola. Essas são algumas coisas que acontecem, né? Porque a gente quer se fechar. Eu quero frisar muito bem isso aqui para você, o início, sabe? Quando a gente recebe, O diagnóstico. sim, Me conta como foi, quando você exatamente recebeu esse diagnóstico? uma pessoa que é muito amiga da gente, né? Indicou uma psicopedagoga, como eu falei para você no início, para que a gente levasse para ela fazer alguns testes, né, com eles. E assim, ela acolheu a gente, né? Ela diz hoje que a gente mudou a vida dela e ela também mudou a nossa vida. A gente sempre tem essa troca. Que bom, né? Porque ela estava bem no começo, né, da carreira dela como psicopedagoga e, tipo assim, ela fez 3 meses, né, de testes de trabalhos com ele. Mas, tipo, trabalhos de cognição, de mobilidade, qual era a idade deles? Eles, Na época tinha 3 anos. 3 anos, Isso. tá. Só pra gente conseguir entender. 3 Pronto. anos. 3 anos. Aí foi a neuropsicopedagoga que foi fazendo alguns testes com eles. Ela começou a fazer alguns testes. Tipo assim, tem algumas sessões que a gente vai levando pra psicopedagoga, né? Tá. Então, ela vai fazendo um trabalho pedagógico, né? De estimulação, né? Justamente, ver como é que a criança tem a questão da
coordenação motora, que é muito bem difícil, né? Eles, coordenação Sim. motora fina, coordenação motora grossa. Foi fazendo esses trabalhos com eles. E vendo onde eles tinham dificuldades, né? Entendi, Então, esse trabalho que ela fez durante 3 meses. entendi. Depois que terminou esses 3 meses, ela nos deu um relatório para que a gente, quando a gente fosse pro neuro, a gente levasse. Entendi. Entendeu? Então, pra gente foi mais fácil receber o diagnóstico, porque quando a gente foi pro neuro, a gente já tinha feito esse mapeamento, né? Observado, né? Isso. Os sinais, digamos assim. Pois é, e a gente levou todo esse relatório, né, para ele. Ele leu, viu, né? E rapidamente ele deu o diagnóstico. Por quê? Porque já estava ali, né? Doutor Hugo explicou isso aqui, que era um conjunto de sinais, né? E Isso. que eles precisariam preencher esses requisitos. Justamente. Como vocês já tinham feito essa avaliação prévia, acho que facilitou também para o neuro, Facilitou né? justamente pra gente chegar até o neuro, né? E assim a gente recebeu. O pai não queria aceitar. Antes dele receber, né, o relatório da psicopedagoga, viu? Sim. Ele não queria aceitar. Eu lembro que toda vez que a gente ia, ele, meu Deus, não vai ter nada, não vai dar nada. Ele, sim, Era. ele esperava que não fosse, Tinha digamos esperanças, assim. Mas a gente que é mãe, a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? E assim, eu sofri muito enquanto eu não recebi o laudo. Porque assim, tem muitas Isso é crianças, importante. tem muitas crianças que ainda estão em acompanhamento, passa até 1 ano para que o médico dê um laudo, entendeu? Sim. E tipo assim, é muito difícil pra gente, mãe, Essa incerteza, né? é uma incerteza, né? E também para que a gente possa cobrar os direitos dessas crianças, entendeu? Porque, por exemplo, o auxiliar na sala de aula, tem escola que não quer dar porque não tá lá no laudo. A criança não tem laudo, né? Não é porque ele não tem o laudo, mas que ele não tenha, né, o problema. justamente, porque ele tá fazendo os acompanhamentos, né? Só ele ainda não recebeu o laudo. Mas Entendi. ele tem os profissionais que ele tá fazendo. Então, é muito difícil essa parte. Eu sofri muito. Enquanto não saiu, eu chorava todos os dias. Porque a gente precisava desse documento, sabe? Para seguir, né? Para ver como é que seria os próximos passos, como é que Isso seria a mesmo. terapêutica. Então, essa incerteza, é por isso que eu sempre falo aqui, o diagnóstico, ele nem sempre ele é algo, não, na verdade, não é algo negativo. Não. Ele é algo essencial, e quanto Sim. mais precoce, melhor, né? É. E pelo que eu tô vendo, vocês receberam, assim, tiveram a sorte, graças a Deus, de ter esse diagnóstico em mão cedo, né? Porque o doutor Hugo falou, o melhor faixa etária é esse, 2 e 3 anos. E Isso. às vezes a gente recebe com 4, 5 anos, já é um pouco tardio, né? E assim, esse diagnóstico ele foi essencial para quê? Porque assim, tem muitas famílias que elas mesmo com diagnóstico não aceitam ainda que o filho tem autismo, e isso prejudica o desenvolvimento da criança. Eu foco muito isso quando eu dou minhas palestras, quando eu vou para os CRAs, né, conversar com as mães. A aceitação, né? Isso. E também a questão do luto, porque eu passei por isso, mas eu passei porque eu ainda não tinha o diagnóstico, entendeu? Então era difícil para mim buscar o leque de oportunidades que nossos filhos. Mas esse luto também, ele é compreensível, não E é, faz Cida? parte. E eu não julgo, Você né? tem que viver um pouco, né, essa dor, assim. Eu não julgo porque não é fácil, entendeu? Porque assim, o luto, eu friso muito isso quando eu vou falar, né? A gente não tá em profunda tristeza, profundo querendo ficar numa bolha com nossos filhos. Não é porque o nosso filho tem autismo, é por conta da sociedade. Da sociedade. São os julgamentos, né? É a discriminação que a gente Porque- quer evitar aqui, né? Pois é, nessa- nossos filhos, ele não vê, ele não sabe que que estão sendo preconceituosos com ele. Quem sente é você. Quem vê a gente vê no olhar diferenciado, que a gente vê. A gente sabe, né? Quando a Sim, gente chega no ambiente, que as pessoas ficam olhando, fofocando, entendeu? Isso, assim, dói. Com Aí o que a gente quer certeza. fazer? Por exemplo, eu não queria mais levar pra escola. Queria ficar em casa com Queria eles. A mãe já tem essa coisa da superproteção, Pois é. né? Isso. Então, assim, é muito difícil até você chegar ao momento de não tá nem aí pra opinião das pessoas, que você tem que lutar para que seu filho desenvolva, porque Que, na verdade, não é vocês, mães, que têm que se preocupar realmente pelas pessoas. São as pessoas que têm que mudar a forma de ver, pois é, né? Então, eu acho que é isso também que a gente quer com esse mês inteiro dedicado ao TEA, é trazer essa visão da sociedade para que as pessoas entendam que não é o autista, na verdade, que ele tem que impor o seu lugar, mas é a gente que tem,
né, que Justamente. incluir e aceitar o diferente. Porque assim, Né? na verdade, se a gente for analisar, nenhum de nós é igual, todos nós Sim, somos somos diferentes. todos diferentes. Temos características diferentes. E o que acontece? As pessoas com autismo, com TDAH, com todas as deficiências ou transtornos, eles são seres humanos, Sim. né? Têm vida e eles têm que conviver na sociedade. Claro. E não são eles que têm que se adaptar, nós é que temos que se Que adaptar incluí-los, né? a eles, entendeu? Ver a forma de como a gente pode chegar, né, para eles. Então, é essa Concordo questão. plenamente. Pois é. Então, é como eu tô falando, essa questão do luto é justamente isso. A gente fica. Essa questão da sociedade, do preconceito, do bullying, entendeu? Então, o luto, o que você está querendo dizer é que o luto não é pelo diagnóstico em si, mas é o luto pelo que ele vai poder passar, né? Pela como sociedade, Justamente. Como as pessoas vão ver nossos filhos. como vão julgar, né? Pois é, meu filho não fala, a gente vai chegar na rodinha de criança, um exemplo, né? Na mesma faixa etária que não vai interagir. Pois A preocupação é mais essa, né? Eu vou dizer até um exemplo pra você. Eu ainda não. Eu morava em Natal, na época, né, que os meninos eram bebezinhos, que tinha essa questão que não andavam ainda, com 1 ano e 9 meses quase. Uhum. E assim, eu lembro que começou a soltar os passinhos, eu morava no condomínio, e eu vi mães comparando, entendeu? Isso é muito. Dói. Uhum. Porque nenhuma criança desenvolve igual com a outra, né? Nenhuma. Isso tem, independente de ter o transtorno ou não, já Pois existe é. essa comparação, Eu né? nem sabia que tinha, né? Talvez ela nem soubesse o que era isso. Nem soubesse. Mas ela falou, eles não fazem isso, não, não. Ah, pois a minha já faz. Vixe, ó, Ai, mães, evitem isso. isso é muito chato, viu? É muito chato. Porque assim, seu filho já faz, mas assim, você não sabe a dor que aquela mãe sente. As crianças são diferentes, Pois são é. diferentes. Talvez ela vai sentir, ela nem ligue, mas talvez só por você ter falado aquilo, na hora vai doer nela, entendeu? Poxa, meu filho ainda não faz aquilo. Tem uns que nem ligam, né? E sim, tipo assim, passando mais pra frente, né? Aí a gente recebeu o diagnóstico e tal, o pai aceitou de boa, eu também, a gente abraçou, né? Sim. E assim, Com o diagnóstico em mão, tudo ficou mais fácil, digamos assim, Isso, né? e assim, a gente tem que, como eu tava conversando com o rapaz antes, né? Sim. A gente tem que criar uma rede de apoio. A gente sabe, olha, tem muitos pais que abandonam os filhos, muitas mães que abandonam o filho. Aí quando é uma mãe, eu fico Pois meio sentida. Tem família que abandona. A gente acaba vendo assim. Vendo essas realidades, né? É só o pai e a mãe mesmo ali, viu? Na Com luta certeza. mesmo, porque assim, né? E assim, é só a gente pra tudo, né? Pros nossos filhos. Sim. Muitos se preocupam muito com isso, se acontecer alguma coisa, né? Como é que vai ficar a vida do meu filho? Mas aí eu acho que isso Né? é pra todos, né? Mas na autismo. Tá, desculpa. O produtor tá brigando comigo, que eu quase, assim, tô assim, quase assim, pegando assim nela, tô saindo aqui do microfone, mas tá tudo certo. Mas é isso, Cida. Eu acho que a gente precisa, né, entender, assim, que é uma etapa difícil que precisa ser vivida, né, Cida? Mas que essas dificuldades, elas vão sempre existir, independente, né? Acho que as pessoas... Educar é muito difícil, né, Cida? Muito difícil. E a sociedade é que é mais difícil ainda. Né? Mas aí vamos continuar, porque a gente quer muito saber dessa história. Vamos continuar. Os seus filhos têm 8 anos, não é isso? Isso. 8 anos. Aí eu falo assim, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente abraçou realmente, né? Eu e o pai, a causa, entendeu? Sim. E eu falo dessa rede de apoio. A gente tem, como eu digo, tem famílias que abandonam, que não querem nem saber, então é só a gente mesmo, o pai ou a mãe, ou uma avó, geralmente a avó, né? Uhum. E o que acontece? A gente começa a conhecer pessoas que também tenham filhos com autismo, a gente começa a participar de eventos, mesmo que a gente não esteja engajado, né? Tem palestras, a gente procura participar dessas palestras, porque é nesses eventos que a gente vai adquirir conhecimento, né? Para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia com os nossos filhos. Isso é importante, né? Você encontrar outros pais que passem pela mesma situação. Isso. Eu acho que esse acolhimento, né? É É assim. isso que você está querendo dizer aqui, né? Isso é Para as muito mães. importante. Porque assim, por exemplo, eu já passei por exemplo, meus meninos, eles não falavam quando tinha 3 anos. Eu achava que eles nunca iam falar, né? Eu chorava todos os dias achando que eles nunca iam falar, né? E daí eu comecei a conhecer mães que já passaram por aquela fase, né? Tem crianças que realmente não desenvolvem, né? Sim, você teve que se preparar para isso não acontecer também. Isso, mas assim, eu subestimei bastante, né? Mas aí eu conheci uma mãe, né? Sim. E ela me falou assim, como é que você estimula seu filho?
né? Hum. Ela já tinha passado por essa fase. Então, você tá vendo a A importância importância da de gente você conhecer outras conviver. experiências, Isso né? mesmo, de a gente conviver com outras mães que tenham, né, filhos com autismo. Como você estimula seu filho hoje? Isso ficou na minha cabeça, né? O que é que eu estava fazendo para que estimular, né, ele em Sim. casa? Porque assim, as crianças elas fazem terapia, mas assim, a melhor terapia, a maior de todas é aquela dentro da Dentro casa, de dentro de casa, casa. junto com a família, né? E assim, eu comecei a estimular em casa, né? Que é quem mais conhece, né? Vocês, Pois pais, é, são os quem mais conhecem ali, pois é. percebem toda aquela melhora, né? Uma coisa que vamos dizer, me preocupava muito era essa questão da aprendizagem, da escola, sabe? Sim. Por isso que eu fui fazer pedagogia. Eu justamente entrei na faculdade. Sim, Cida, eu achei isso genial. Cida começou a fazer pedagogia depois do diagnóstico dos filhos, né? E Foi. isso é muito legal. Eu escutei até da auxiliar deles, na época que eles estudavam na creche, né? E ela falou, você vai fazer por causa dos meninos, né? Eu disse, também, mas eles Também. crescem. E as outras crianças que estão vindo aí? Você meio que abarcou, né? Englobou mesmo a causa para sua vida, Isso. né? É porque, assim, é muito difícil a questão da aprendizagem da criança com autismo. Muito difícil mesmo, né? Mas, assim, dá certo. Então, o que acontece? Fui pra faculdade, né? Eu vou falar um pouco da minha Pode faculdade. falar. É É, porque o produtor tá só atrapalhando aqui hoje, viu, pessoal? Mas vai dar certo, vai dar certo. Mais alguma sugestão, produtor? o que foi que ele Pronto. falou? Tá atrapalhando. Mas pode continuar, Cida. Pronto, aí eu fui pra minha faculdade, né? Ah. Na minha sala tinham 40 e poucos alunos, né? E só tinha eu e outra mãe de autista, né? Sim, entendi. Tinha você e outra na É, faculdade. sim, aí depois entrou mais uma na minha sala. Aí o que acontece? A gente teve muito. A gente levou. Era chamada de polêmicas, Sim. porque assim, esses alunos da nossa sala, né, nossa turma, eles eram estagiários, né, da rede municipal de ensino. E a gente era as mães. Então, o que acontece? Eles defendiam os estagiários e a gente defendia o lado das Lá mães. das mães. Entendi. Porque assim, a gente tem muitas mães que não ligam, que não tá nem aí pro filho, que quer simplesmente chegar lá, deixar na escola, ir pra casa, pegar, não estão nem aí. É isso que eu ia perguntar. O normal, né, o que a gente espera é que as mães realmente, né, fiquem ali como defensoras, que eu acho que é a grande maioria, né, que Sim, levem a causa e que lutem pelos direitos dos seus filhos. Mas existe aquela mãe que realmente, pode dizer até pesado usar essa palavra, que rejeita, sim, que acha como obrigação e que começa a delegar para outras pessoas, deixar na escola, deixar no tratamento e ir levando assim sem tanto envolvimento? existe sim. Existe e assim, como eu digo, né? Muitas pessoas generalizam, entendeu? Porque existe aquela mãe que não tá nem aí para o filho, não quer saber se o filho tem autismo ou não, simplesmente deixa na escola, vai embora, vai pegar e pronto. Não tá nem aí, não pergunta como foi, o que é que precisa de, né? Se precisa de ajuda, uma dica, né? Porque assim, quem vive o dia a dia é a mãe, né? E Isso. assim, é muito importante essa troca entre a família, entendeu? Não sei porque que até hoje, mesmo a gente tentando criar Eles falam tanto em ter essa troca com a família, mas a gente não vê muito isso na prática, sabe? E assim, eu vou falar da gente que atua, que cobra, né? Porque assim, a gente tá cobrando o direito do nosso filho, né? Sim, sim. Então a gente não pode ver uma coisa errada e ficar calada e Não, com fechar os certeza, olhos. A com gente certeza. tem que falar, a gente tem que reclamar. Tem muitas que vê e fica calada. Não, de forma alguma. Pois é, aí o que acontece? A gente que. Eu vou dar um exemplo, uma amiga minha falou, né? A gente leva o nome de louca, Quem de não é barraqueira. nesse mundo? Eu também não. O doutor quase me dá aqui uma prescrição quando terminou o programa. Mas é De isso. barraqueira. Entendeu? Mas é isso. Só quem sabe é realmente uma Pois mãe, né? é. As necessidades e tudo. Eu acho que sim. Até a gente falou muito sobre isso também no programa anterior. Que a gente tem que lutar por políticas públicas, né? Eu já quero chegar nesse assunto aí com você. Mas por enquanto, o diagnóstico, ele foi Um divisor de águas, um né? divisor de É, águas, é né? A muito partir importante. daí, vocês começaram a investir nisso, no melhores tratamentos. Como é que foi isso, assim? Olha, a gente assim quando a gente recebe diagnóstico, antes ou depois, a gente tem que procurar focar no desenvolvimento do nosso filho. Porque isso é importante para ele, né? A partir do momento que a gente não liga, que a gente não tá nem aí. Porque tem muitas que mesmo com diagnóstico não quer saber, né? A gente tá atrasando o desenvolvimento daquela criança, né? Então, assim, a gente começa a buscar os profissionais, Tô né? te ouvindo. Aham.
Aí a gente vai para o neuro, primeiramente, para que ele dê um laudo e dê um norte para quais profissionais a gente precisa levar a nossa criança, né? E, tipo, pronto, Miguel e Rafael, quando a gente foi pro neuro, eles não têm só autismo. No laudo deles, deu também que eles têm TDAH. Sim, sim. Né? E assim, eu vejo que hoje o que atrapalha mais são as comorbidades do autismo, que é isso que o TDAH é uma comorbidade que vem associada no autismo, entendeu? Tem muitos estudos, na verdade, associando isso, né? É. A prevalência, né? Aí Comum. isso atrapalha, porque a gente vai estar trabalhando ali a questão do autismo, mas aí tem o TDAH também lá junto, Entendi. né? Que acaba atrapalhando uma coisa, né? E pronto, aí ele viu que ele achou que poderia desenvolver epilepsia, né? Que eles fizeram tomografia quando era pequenininho. Mas, porque assim, algumas crianças desenvolvem, não são todas. Qual é o nível dos seus filhos, Cida? Na verdade, eles começaram com um grau intermediário, né? Que era o que chamava antes. Porque eles não falavam, né? Mas assim, outras funções assim, eles conseguiam fazer. Mas hoje eles desenvolveram a fala, então a gente tem que fazer. Que bom. A gente tá fazendo novo acompanhamento para descobrir em que nível hoje eles se enquadram, se né? enquadram. Porque hoje é o nível 1, nível 2, nível 3, como eu falei, né? Sim. Não é mais a questão do grau leve, moderado ou grave, né? Entendi. E o intermediário era mais por conta dessa questão da fala, né? Pronto. Aí o que acontece? A gente vai para os profissionais, a gente vai para a fono desenvolver, melhorar, né, a questão da fala, quando a criança já fala, ou quando ela não fala, fazer com que a criança fale, desenvolva. O psicólogo, a gente tem que tratar essa questão, né, do comportamento também. Mesmo assim, essa rede que a gente fica fazendo as terapias, né? Psicólogo, fono, psiquiatra. É um tratamento que você tem algum acesso gratuito, Cida? Ou todo ele você é pago, é particular? Como é que funciona o plano de saúde? Como é que é a sua assistência hoje? Olha, Porque são 2, né? Eu fico pensando que o custo é dobrado. E é uma coisa muito difícil, vou falar bastante. Isso é um desafio muito grande, né? Hoje, para todo mundo. O que acontece? A gente começou com um plano de saúde, né? Onde a gente pagava caríssimo. Sim. Mas, assim, a gente tinha muitos problemas com ele, né? Pagava o plano e a assistência, quando ia requerer assistência pelo plano, não tinha um profissional que atendesse por ele. Justamente. Era mais ou menos isso. Primeiro começa com uma lista de espera enorme, que passa meses. Você não sabe nem quando é que você vai conseguir um atendimento com um profissional, entendeu? Entendi. Porque é muitas crianças, por exemplo, né? E poucos profissionais na área, né? Começa isso. E também tem a questão do plano, que fica querendo cortar, né? Algumas terapias. É bem complicada essa questão do plano de saúde. Aí a gente foi para outro. Tá. Outro mais com um valor menos elevado. Mesmo assim, também tem os seus problemas. Sempre tem, nada é perfeito, né? Tem seus problemas, né? E assim, tem a rede pública, sim, né? Inclusive, a gente tem uma assistência muito boa na rede pública, mas... O que é que você consegue fazer hoje na rede pública, Cida? Ó, o que é que você já conseguiu? Eu quero falar que você vai da sua realidade. O que é que você já conseguiu fazer pela rede pública? A gente já conseguiu atendimento com o neuro, né? Na rede pública. Mas também é uma coisa bem difícil. Demorou quase uns 3 meses pra gente conseguir uma consulta, né? Uma coisa... E tipo assim, fica sempre mudando. Tem meses que... Muda o médico. Justamente. Tem meses que nem tem, né? Vou falar a nossa realidade, né? E se você hoje não tiver condições de juntar o dinheiro e pagar, você vai ficar sem assistência, né? Porque toda essa questão. E o que acontece? A gente conseguiu ir para neuro, né? A gente conseguiu atendimento com fono também, mas também tem essas questões de lista de espera, é uma coisa bem demorada. Aí é bem complicado. O doutor sabe? Hugo falou muito aqui da questão de sessões, né? Então, se é um acompanhamento tão precário assim, de meses de espera, como é que fica esse acompanhamento de sessões? Assim, né? Porque dependendo do nível, precisa de mais sessões, de mais acompanhamento. Pronto. Aí o que acontece? Os planos de saúde, eu não sei se você acompanhou, estava vendo vários protestos em vários estados do Brasil, né, cidades, porque os planos de saúde estavam cortando a quantidade de sessões, que essa criança, né, o médico dá a quantidade de sessões no laudo. E essa quantidade de sessões vai depender do nível do paciente, da necessidade dele, né? Isso. Aí ele vai e reduz o plano de saúde, entendeu? Ele vai e reduz. Você acha que uma criança consegue passar, por exemplo, vou dar um exemplo. Você acha que em 40 minutos um médico consegue fazer uma sessão com a criança? Não, depende, Às vezes... ainda tem a questão da adaptação, pois né, daquela criança. Ele entrou na sala, vai demorar uns 10 minutos se tiver tudo bem, se for um dia bom, né? Não for um dia tão... Para que ele, né, se sinta à vontade. Justamente. Né? Imagina um dia difícil, porque tem os dias que é difícil, né? Os dias que ele tá mais agitado, aí você tá querendo pois dizer, né? Aí vai, 20 minutos já foram embora, só restou 20. Entendeu? Como é bem complicado mesmo. Então, assim, só pra gente entender. Então, pra depender hoje de assistência pública,
é algo muito complicado. Por isso que muitas mães se sacrificam e pagam um plano de saúde, mesmo sabendo que tem seus problemas, suas dificuldades, né? Porque o plano dá uma melhorada aí. Às vezes sim. Às vezes é melhor você pagar um plano de saúde. Entendi. Hoje, seus filhos, eles estão pelo plano de saúde, Cida? Sim. Ou particular? Plano Estão, de saúde. sim. E aí, eles fazem que tipo de acompanhamento com os profissionais aí? Só pra gente entender um pouco. Pronto, eles fazem fonoaudiólogo, né? Que Fono. é o Que principal. você viu uma melhora na fala. Isso, né, mas hoje. assim, mesmo assim, a gente fez a estimulação em casa e conseguiu, entendeu? Isso é importante, é uma parceria família e profissional. Não dá pra trabalhar só. Porque eu acho que isso também é uma realidade. Eu acho que não adianta você levar pro profissional, que vai ter aquele tempinho ali, mas se você não continuar a exercitar isso em casa, Isso, não é, a gente tem que Cida? estar continuando fazendo aquele trabalho em casa. E eu procurei muito fazer isso. Sempre que eu levava eles, que eu levo eles numa terapia, alguma coisa que eles estão fazendo, Você replica em casa. Isso, vou dar um exemplo para você. Existe um projeto na UERN que se chama LAN, é um laboratório motor. Que né? massa, Que não a sabia. UERN. Você não sabia? Trabalha lá, não sabia. Tá vendo, mulher? Pois é, e Mima, Ah. né? Mima, ela também foi uma das idealizadoras desse projeto. Mima, você tá sempre, eu vou aumentar o patrocínio de Mima, porque eu tô sempre falando dela aqui. Pois é, pronto. Aí Miguel e Rafael começaram pequenininho, com 3 anos. Ah. Hoje eles ainda participam. Aí o que acontece? Lá é um laboratório motor, né? Para questões motoras, com os estudantes de educação física. É muito bom, maravilhoso. Ah, então é a Faculdade de Educação Física que trabalha esse projeto. Isso, com os estudantes junto com o professor. É maravilhoso. Vá lá conhecer pra você ver. Muito legal. Pois é. Aí eu vi uma coisa assim, né, neles. Eu vou dar um exemplo de como eu fiz. Ah. Eu lembro que eles topavam muito, sabe? Os dois. Sim. Tinha muita dificuldade no pisar, eles não conseguiam pular, né? Então, é assim, a gente começou a levar eles pro LAN, né? E lá é feito esse trabalho da questão motora, né? Que da legal. criança. Eles melhoraram bastante essa questão de levar topadas, né? Que a gente, vamos falar no popular, levar topada. Levar topada. Lascar o beicinho deles, né? Melhorou bastante. Eles começaram a aprender a pular, né? Aí eu via como eles faziam no jump. Então eu comprei 2 jump pra casa. E comprei aquela bola de pilates, né? Também. Perfeito. Botou o menino pra treinar em casa. Eu fiz o quarto todo de tapete, né? EVA. Fica aí. Pois é. Coloquei. Aí eu via que eles colocavam 2 jump um do lado do outro pra ensinar a criança a pular de um pro outro. Olha que interessante. E eu fiz isso em casa. Também. Você Muito entendeu bem. como a gente pode ajudar nossos filhos? Sim, muito bom. Pequenas coisas a gente consegue mudar, entendeu? E Entendi. assim, esse é o importante. A gente tem que pensar no desenvolvimento do nosso filho. A gente tem que procurar viver, como é que chama? A vida normalmente, entendeu? Independente de que tem autismo, que tem outros transtornos. Mas, assim, é o nosso filho. Toda criança precisa ser estimulada. Pois é. Né? E essa participação da família ela é essencial. Justamente. Né? Pois é maravilhoso. Depois eles ainda bolam nessa roda nessa bolinha de bola de pilates, e tá pulando jump. Mas assim, já sabe pular, melhorou a questão de ficar topando, né? Já anda bem Vou melhor. até aproveitar essa deixa, né, pra já falar dos nossos patrocinadores aqui. Você encontra essa bola de pilates na Mossoró Fitness. Foi lá mesmo que Foi lá, você comprou? Então, pois é. Então, tudo isso, né? Mossoró Fitness tá aí, né, com muitos equipamentos pra academia, pra usar na sua casa, né? Então, é o nosso grande parceiro desse programa. Atividade Fitness, inclusive, faz muitas atividades voltadas pra esse público. Acho que os meninos já fizeram natação lá, não já? Ah, mulher, não vou nem falar nada. Se eu for falar, fizeram sim. Eu não sei nadar. Esses dois dão show hoje, viu? Olha aí, atividade fitness contribuindo aí com essas atividades. Então, sim, né? Pessoas com espectro do TERES podem aí fazer essas atividades, devem, né? Deve sim. Eles começaram pequenininho também e foi super rápido, sabe? Do jeito deles, né? Na forma que dá pra adaptar. E menina, foi assim, eu acho que não durou 5 meses, viu? Orgulho da atividade fitness, nosso parceiro aí trabalhando nessa inclusão. Fico muito feliz, né, com essa parceria. E aí, vamos lá, quem mais? Vamos curtir, vamos compartilhar, se inscrevam no canal, nos acompanha aí esse mês inteiro falando sobre o transtorno do espectro autista, né? A gente está aí tentando trazer esclarecimento para esse público, esse é o objetivo desse podcast, né? Trazer informação de uma forma descontraída, leve, simples, né? E que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Então, compartilhe esse canal, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre isso no restante desse mês, tá? Quero agradecer também Vanessa Marinho, né? Vanessa Marinho
Marinho é que faz essa produção aqui dessa host. Fico muito feliz com essa parceria. CCAA, nosso grande parceiro, muito em breve aqui nesse programa, né? Nossa melhor escola de idiomas. Daniel Macedo, te ajuda a ter posicionamento na internet. Temos mais, produtor? Tá passando, eu vou começar a mudar essa tela, viu? Tá passando muito aleatório aqui. Nayana Du, médica da mão. Então a gente tem assim muitos parceiros aqui, né? Graças a Deus, esse programa, para que a gente possa juntos trazer informação, né? E que eu digo sempre, é a nossa forma de retribuir para a sociedade. Né? Não adianta, o conhecimento ele não pode ficar para a gente, a sua experiência de vida, né? Poderia ficar presa a paredes e a gente está aqui se posicionando de uma forma que outras mães vão ver, se ver em você. Né? Então eu fico muito feliz de poder contribuir dessa forma. Eu estava ansiosíssima por uma mãe, por um relato de uma mãe aqui. Porque nada como uma mãe para falar dos seus filhos e falar dessa realidade. Né? Mãe é mãe, eu sempre digo, mãe é mãe, né? É verdade. E aí, vamos lá, vamos voltar. Então, os seus filhos, eles começaram a fazer algumas atividades, né? E você percebeu uma melhora. É isso que eu queria deixar claro para todo mundo. Que a terapia, né, que é feita, essa terapia multidisciplinar, né? Desde o diagnóstico com o neuro, com o psiquiatra, até os outros profissionais, os psicopedagogos, né? Os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, quem mais que pode ajudar eles? Me ajuda. Outros profissionais que eu tenho medo de esquecer. Profissional de educação física também. É muito bom, é maravilhoso. Né? Parabenizar, então. Eu sabia o projeto da UERN, né? LAN, né? LAN, isso. Parabenizar esse projeto. Acho incrível, né? Quando a gente consegue. Acho que a universidade existe para isso, para a gente trazer esse retorno para a sociedade. É importante que esses projetos eles aconteçam dentro da instituição, né? E que mais universidades tenham essa iniciativa. Que tenham essa iniciativa. Pois é. Ficamos felizes, ficamos felizes. E aí, vamos lá. E aí, eu queria entender, sabe? Você falou muito desse processo de luto, né? Desse processo de aceitação, né? A aceitação, ela é muito difícil, né? Desse processo. Mas o que você diria, assim, para outras mães? Para elas entenderem esse processo de aceitação? O que ajudaria elas facilitarem isso? O que você diria com a sua experiência? Conta para mim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui dar uma palestra num CRAS, né? Uma vez. E, assim, eu vi mais para tirar algumas dúvidas, né, de algumas mães. E assim, uma chegou para mim, ela já estava grávida. Sim. O filho dela já era bem mais velho, né? Imagina, a mãe já é sensível, né, nessa parte da gravidez. E assim, eu via que ela conversava comigo e chorava muito. Sim. Né? Tipo assim, ela queria um norte para onde ela poderia ir, né, para levar o filho dela. Sim, sim. Porque assim, a gente, o que acontece? Para que a gente chegue. Muitas mães não têm condições, né, financeiras, porque assim, requer um gasto muito alto, né, financeiro, de tempo também, né, a gente, por exemplo, eu deixei de trabalhar, eu sempre trabalhei, e assim, eu tive que parar, né. Isso é o grande ponto, né, Pois é. A maioria das mães, elas acabam deixando o seu lado profissional, né. E a gente, assim, a gente deixa muito nossa vida de lado, né, e vai viver em função daquilo ali, né, de conseguir os atendimentos para nossos filhos. Então, assim, primeira coisa que eu falei para ela, ela não tinha condições financeiras, né? Então, assim, ela sofria muito, não sabia para onde ir, né? Então, disse que ela poderia ir no posto, né, de saúde. Deu as orientações. Pois é, para que ela conseguisse alguns encaminhamentos, né? Demora, mas assim, pelo menos é alguma coisa, para quem não tem condições de pagar, né? E assim, até hoje ela manda mensagem para mim, perguntando algumas dicas. Então, nessa parte, eu ajudei a ela. Ela estava sofrendo, né? O filho dela já era grande e tal. Mas, assim, mesmo assim, ela ainda sofria. Por quê? Porque a questão do luto. A gente fica perdido, a gente não sabe para onde ir, né? Eu acho que quando você não tem ainda aquela condição financeira para custear esse tratamento, para tentar melhorar aquela realidade, eu acho que é o que mais pesa para uma mãe, não é? Com certeza. E também, assim, a gente, como eu digo a você, a gente quer ficar numa bolha, a gente quer ficar com nossos filhos dentro de casa, a gente não quer mais sair com ele para os lugares, né? Quer se fechar do mundo, né? Por conta disso, a gente não quer que nosso filho... quando a gente engravida, né? A gente quer, digamos, que o filho seja normal, dito normal, que não existe dito normal, né? Ave Maria, a gente não imagina que a criança vai ter todas essas dificuldades, né? Claro, claro. A gente não pode dizer também que você desejou isso, né? Isso. A gente deseja sempre que nossos filhos estejam bem, né? Isso, mas assim, aconteceu, então é isso que eu falo muito para as mães, né?
Eu vivenciei, eu não julgo, né? Inclusive eu falei com meus colegas de sala, né, na época, que eles Acho que é até importante sentir, sabe? é muito Sentir é importante importante. para que a gente tenha um choque de realidade. É muito difícil. Até hoje tem mães que não aceitam, entendeu? Como também tem pais. Eu costumo dizer que é sentir e pegar É, aquilo ali, pegar forças pra pois é. continuar, Aí né? o que que a gente vai fazer com aquilo, né? Entendeu? Aí o que acontece? Eu falo muito isso. A gente tem a parte do luto que a gente sofre. A gente fica imaginando como é que nosso filho, como é que a gente vai levar um filho da gente para o supermercado, né? Como é que a Sim. gente vai para um parquinho, que as pessoas vão olhar diferente, se ele estiver agindo de uma forma diferente de outra criança. Gera preocupação com os outros, na Pois verdade, é, né? a gente não preocupa nem com o filho da gente, não se preocupa, não tá nem se preocupando com ele, a gente tá se preocupando com o que a sociedade, vamos falar a sociedade que é em geral, vai agir, como ela vai agir, né, perante aquilo ali. É isso que a gente Já teve sofre. alguma situação, Cida, de você precisar brigar por alguém, uma situação discriminatória com os seus filhos? De você Olha, bater de frente e exigir respeito? eu posso dizer, eu vou dizer uma coisa a você. É, eu descobri, né, o autismo deles com 3 anos, mas eu nunca passei o que eu passei no ano passado. Ah, Eles nunca foram excluídos como nessa situação? como eles foram ano passado. Você pode contar, Cida? Posso. Conta aí. Eu até estava pensando sobre isso, né? Porque, assim, tem muitas mães que relatam que os filhos não é convidado para festa de aniversário, Ah, né? uhum. Ah, meu Deus. Eles nunca deixaram de ser convidados, né? Que bom, que bom. Pois é, eles nunca foram excluídos, vou ser sincera com Tá. você, certo? Mas, assim, eu via muitas reportagens, não sei se você viu também, né? Muitos filhos sendo negado matrícula, né? Sim, Muitas sim, crianças sendo sim. negadas matrícula, isso é uma forma de exclusão, né? Muito grande, Pois inclusive, é, né? justamente. Então, assim, eu nunca tive exclusão deles nem na escola, nem com os amigos, nem com nada. Mas, assim, o ano passado eu comecei a viver essas coisas que eu via outras pessoas passando por isso, E que né? relatavam pra É, você. porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, entendeu? A Uhum. gente nem quer imaginar que aconteça com a Claro, gente. Porque claro. a gente sofre quando a gente vê uma mãe passando por isso, né? Uhum. A mãe tentando matricular o filho e a escola tá negando, porque ela... Dizendo que não tem vaga justamente por conta Pois da é. dificuldade que seria ter esse aluno. Mas antes ela tinha ligado e tinha vaga, entendeu? Aí, quando soube do Só que quando ela foi diagnóstico, na escola que disse que o filho tinha autismo, aí a diretora disse que não tinha. Você tá entendendo como é que funciona? doutor Hugo até falou, retratou isso aqui, de que ele até indica que o diagnóstico só esteja dito depois que a vaga esteja garantida. Isso é assustador, né? É assustador, porque É, o ideal é que as escolas estejam preparadas para receber os pacientes com espectro. isso. Mas aí eu vou falar da minha vivência, né? Conta Pronto. aí. Eles nunca sofreram exclusão na escola, nem na sociedade, nada. Também nunca foi negado matricular eles, né? Tá, que bom. Isso, a gente sempre foi muito recebido, porque também a gente é muito conhecida, a gente, né? Eles estudam em escola particular ou na Eles rede pública? sempre estudaram em escola pública, né? Tá, Mas, assim, o que acontece? Teve a pandemia, né? A gente colocou na escola particular também, nunca teve problema com essa escola, né? tá. Teve um. Na rede pública, eles eram bem incluídos também? Tinha algum tipo de Quando eles assistência? estudaram na UEI, sim. A partir do momento que eles iniciaram o primeiro ano, aí as coisas começaram a mudar. Entendi. Entendeu? É mais complicado. Aí essa fasezinha aí, quando você vai migrando pro primeiro ano, segundo, terceiro, é uma coisa. Aí, pronto, aí o que acontece? A gente matriculou ele, o pai insistiu muito, eu nunca quis tirar da rede pública, porque eles sempre tiveram um acesso melhor, sabe? Na questão Certo. do auxiliar da sala. Tinha profissional capacitado para acompanhar, assim, especializado para eles, É dar uma assim, atenção maior? Como o que era? acontece? É um profissional de pedagogia, né? Um estudante de pedagogia. Que ele fica ali como responsável pelos O alunos? responsável do aluno é a professora da sala, né? Vamos frisar bastante isso aqui, porque é um tema bem polêmico. É, eu quero entender, eu que venho da educação, que sou da educação, né? Eu Pronto, queria entender, eu não sou da educação de base, né? Eu isso, sou da educação de nível superior, sim. mas eu queria muito entender como é. Tinha outros autistas na sala deles ou eles eram os únicos autistas? Eles eram os únicos autistas. E aí, como é que você teve esse acompanhamento dentro da escola da rede pública? Me Pronto. conta. Aí o que acontece? É assim, pela lei Berenice Piana, né? Se você for dar uma pesquisada, você vai entender bastante lá. A lei que atende as crianças com autismo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem essa lei desde 2012, né? Uma mãe conseguiu. Por isso que a gente não pode parar de lutar. A luta tem que continuar, Porque se exatamente. hoje a gente tem esses benefícios, foi porque essa mãe nunca desistiu, entendeu? Então a gente tem muito que agradecer a ela. Perfeito. Pois é, então a lei rege que a criança com autismo, ela tem que ter e é obrigado colocar nas escolas. Gente, tem muita gente que não coloca, que não tá nem aí, viu? É lei, dá processo, é bem complicado.
Você tem que saber. E é importante Pois que as mães conheçam os seus direitos, né? Para que elas Justamente. possam lutar por Por isso que eu digo, mães, pesquisem, estudem, porque quando você chegar lá, vão achar que você não sabe falar, não sabe de nada, vão querer passar por cima de você, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Tem a lei que rege o profissional especializado para Sim, mediar, né, a criança com autismo dentro da sala de aula. entendi. Só que a lei fala de profissional especializado, entendeu? Hum. Mas só que não é, Nunca é um profissional não é um especializado. profissional especializado. Na rede estadual hoje, a gente, assim, pelas pesquisas que a gente está fazendo, já tem, entendeu? Na rede estadual. Mas na rede municipal, os alunos de pedagogia que vão para a sala de aula, né? Como mediador Uhum. dessa criança, junto do professor. Tá. Só que o que acontece? Vou falar sobre isso. Pode falar. Eu levo muito nome de polêmica, já levei eu e minha amiga, que é mãe de autista também. Porque a gente polemiza mesmo a situação. Não, mas Tem que ter formações. E não pode ser uma a cada um ano, não. Ou uma a cada 6 meses, não. Entendeu? Por quê? Porque é um estudante. Às vezes o estudante está no segundo período. muda o profissional, Pois muda o é. acompanhamento, eu concordo. O que acontece? O estudante, ele tá começando a conhecer a faculdade, ele está no segundo período. Muitos desistem. Por quê? Porque não aguenta. Não aguenta porque não conhece, entendeu? Não sabe como lidar com a criança. Entendi. Você tá entendendo por que que muitos desistem? Porque não. Não foram preparados para isso. Justamente. Ainda não, pelo menos, Não, né? e assim, eu vou falar um exemplo meu. Pronto, eu tive hoje eu tive, né, uma disciplina de educação inclusiva na minha faculdade. Só que foi Uhum. uma coisa muito vaga, muito rápida, entendeu? A gente tá necessitando que isso seja uma coisa mais forte Sim. para que seja feito, né? Eu tô vendo que foi uma coisa muito vaga. Antigamente não tinha essa disciplina de educação inclusiva nas universidades, certo? Então, por isso que tem muito professor, né, que está se aposentando, que nunca passou por isso, nunca teve uma criança com autismo e tem dificuldade de trabalhar com essa criança, Isso é entendeu? importante, porque já que existe essa lei, inclusive, né? Pois é. E que a atuação desses profissionais, pedagogos especificamente, é dentro do ambiente escolar, isso tem sim que estar dentro da ementa da formação desse profissional. Justamente. Então, assim, o que acontece? E aí eu acho que é MEC, né? Eu acho que, se não me engano, é MEC que tem que rever aí essa ementa, né? Incluir novas disciplinas voltadas mais para esse público, né? Tem que aumentar essa carga horária, tá muito vago essa disciplina de educação inclusiva, viu, gente? É uma coisa muito séria. Porque eu já sabia de tudo. Sim. Por que que eu já sabia de tudo da disciplina? Porque eu já tinha estudado antes, eu já tinha me aprofundado, então eu já sabia, né? E você vive, né? Você vive, Pois a é. vivência é diferente. E eu vi que foi uma coisa muito vaga. Então, um estudante que tá ali, né? Como é que ele vai saber atuar junto com a professora com aquela criança? Porque assim, as atividades têm que ser adaptadas, entendeu? Então, só tentar resumir. Então, o que a Cida está querendo dizer aqui é que os estagiários estão ocupando o lugar de especialistas, que é a recomendação da lei. Justamente. Mas assim, na rede estadual hoje a gente já tem, né? Como é difícil hoje até você conseguir que tenha estagiário, tá entendendo? Entendi. Mas que tenha um estagiário de pedagogia, ótimo, maravilhoso. Mas tem que trabalhar, tem que fazer formação com o professor tem sempre formação, né? Por que que com o estagiário uma vez no mês ou uma vez a cada 6 meses? Não pode. Ah, então esse acompanhamento não é diário. Não é. Essa formação não é diária, entendeu? Mas a lei exige que seja diário, dentro da sala de aula todos os dias? A lei exige que o profissional seja especializado. Mas que esteja ali acompanhando todos os dias? Sim, eles vão todos os dias para a sala de aula, entendeu? Entendi. O estagiário. E é fundamental esse estagiário para trabalhar com essa criança. Porque, no caso, seria um acompanhamento mais pessoal, né? Um pouco diferenciado para que o aprendizado, porque as crianças, vamos deixar bem claro isso, toda criança tem a sua forma de aprender, acho que todo indivíduo, Pois é. né? Quando a gente fala assim, um tratamento diferenciado, a gente não tá falando que, não, porque ele tem como é que eu vou dizer, algo mais específico, uma forma a forma de comunicação é diferente, verdade, assim, eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, né? O estagiário, ele é um mediador, entendeu? Onde ele vai mediar aquele... Você tá dizendo que a as ajuda é atividades. bem-vinda, né? Entendeu? A professora passou as atividades, né? Então, Entendi. o estagiário, ele vai ser o mediador para trabalhar aquela atividade com aquela criança, entendeu? Pelo que você tá me falando, é como se fosse um monitor, né? O monitor tá ali. Mas é diferente, né? O monitor, que ele tá ali só dando suporte, né? O monitor. Eu até estudei sobre isso ontem. A diferença de monitor para o estagiário. Sim. Ele vai ser o mediador, entendeu? Na hora de Entendi. fazer a atividade com a criança. Entendi. Tem criança que não consegue pegar, né, no lápis. Tem criança que não consegue, na hora do lanche, não consegue se alimentar. Entendi. Por exemplo, Miguel Rafael, ele não conseguia comer sozinho. Mas aí
tipo, a estagiária deles começou a ensinar pegando a mãozinha, entendeu? A mesma coisa que a professora faz, gente. Só que o que acontece? Tem a criança com autismo que precisa de uma atenção maior, entendeu? Então, o que você está falando é que você quer que isso seja mais constante. A questão de, no caso, assim, não pode ser negado, né, esse direito, mesmo que a Desse criança esteja em acompanhamento. investigação, porque ela já está fazendo as terapias, então ela tem que ter o estagiário na sala de aula, certo? E que essas formações sejam constantes. Por quê? Porque que os estagiários estão existindo? Porque não consegue desenvolver o trabalho com a criança. Entendeu? Então, o que acho que Cida está querendo dizer é que esses profissionais eles sejam melhor preparados e que seja constante dentro da sala de aula, e que é um direito do autista, né, ter esse acompanhamento. Pois é, que tem como é que chama? Que tem as formações igual com os professores. Os professores, às vezes, têm umas formações, né, que é os sábados, não sei mais ou menos como é que funciona. Uns cursos de preparação, De vamos dizer formação, assim. isso. Eu vou dar um exemplo pra você, o que a gente fez, eu e Zé Roberto, né? Sim. Quando eles começaram na crechezinha, na Way, né? Foi uma coisa nova pra eles, eram duas crianças com autismo, né? Sim. É bem mais difícil. O que acontece? Então, a professora da escola, disse que a gente podia levar um profissional, né? Para que ele pudesse dar uma palavrinha no dia da formação. Aí eu vou dizer o que foi que a gente fez. Sim. A gente conseguiu uma psicopedagoga, levou para essa formação. A gente, inclusive, participou dessa formação. Eu participei, né? Com todos os professores da escola, diretor. Porque a inclusão, gente, ela tem que ser todos, entendeu? É do porteiro até a merendeira, né? Digamos, a profissional da limpeza. Não é só restritamente da sala de aula, não. Perfeito. Pois é. Aí o que acontece? A gente levou essa psicopedagoga e, assim, todas as professoras, né? Não só da sala deles, Quiseram fazer. anotaram suas dúvidas e foi maravilhoso. Elas tiraram, né? As dúvidas lá na hora, Sim, entendeu? E, tipo assim, a psicopedagoga foi mostrar como é que ela, naquela situação, como é que aquela professora Concordo. podia... Isso foi um curso de formação, né? Pronto. Investir em curso de formação, em toda a Pois é. equipe. Concordo super Aí, com você. hoje, né? Hoje eles já saíram, né? Porque cresceram por mim, pela gente, né? Tinha ficado, né? Tinha. E todas que deixam lá. Hoje essa escola é uma creche, né? Uma Way. Ela é uma Way totalmente inclusiva, entendeu? Que maravilha. Porque ela abraçou no primeiro momento, entendeu? Porque assim, quando a gente, pais, quer dar as dicas, né, pro professor, não é porque a gente quer ser melhor que o professor, não, né? Porque a gente Quer contribuir, né? justamente, não é porque a gente quer se meter no trabalho do professor, não. Jamais, entendeu? Eu vou falar por mim. Eu queria ajudar, porque eu conheço meu filho 24 horas. Eu sei as situações que acontecem no dia a dia e como ela deve agir se acontecer um problema. Sim, sim, Entendeu? sim. Não, e toda escola é assim, deve ser uma parceria Pois professor-família, né? Isso. Essa relação deve existir, Pois é. independente do transtorno ou não. Pois é, aí, né? voltando àquele assunto, né, de como eles sofreram exclusão o ano passado, porque eu nunca Sim. tinha sofrido o ano passado. Conta aí. Algumas situações, né, eu perguntei, eles fazem atividades? Eles não levam atividade para casa, não? Não, que eles não fazem. Disseram isso. E eles com 7 anos. Mas quem disse? A professora da sala A dele. própria professora que cometeu Sim, o ato de exclusivo. A própria professora subestimou a capacidade deles, entendeu? E assim, E isso é um erro. pois né? é, Isso um eles erro. sempre fizeram atividades para casa. Sempre. Entendeu? Por que que ele não fazia? Aí o que acontece? Eu lembro de algumas mães comentando, né, durante todo esse tempo, Então ela não mandou a atividade porque achou que eles não fariam. Não, ela não fazia atividade na sala com eles, ela não mandava atividade para casa, aí dizia é porque eles rasgam, é porque, sabe? Tipo assim, eu até pensei muito em falar sobre isso. Existe um ensino chamado ensino tradicional, né, que a gente chama, e assim, fiz até uma pesquisa sobre isso quando eu estava estudando, visitei alguns professores, e a gente sabe que hoje a gente não pode vivenciar só o ensino tradicional, não. De forma alguma. A gente pode usar sim o ensino tradicional, mas a gente tem que adaptar, entendeu? É o que a gente chama na educação hoje de metodologias ativas de Pois aprendizado. A gente não pode ficar só no ensino tradicional. É muito difícil hoje a gente continuar no ensino Não dá, tradicional. não dá. Porque assim, o mundo evoluiu, entendeu? E também existem várias formas hoje, né? As crianças também evoluíram. Então, a gente tem que tornar as situações prazerosas para as crianças, principalmente para as crianças com autismo. Principalmente, tem que reter essa atenção deles. Pois é, por isso a questão de adaptar, entendeu? As atividades. Então, pronto, esse exemplo aí. Não tinha atividades, não fazia atividade. Ah, não faz não, por quê? Ah, porque eles não fazem. Mulher. Pois é, eles passavam o dia todo correndo na escola.
Professoras, não façam isso, não são vocês que determinam a capacidade, Pois né? é. E a capacidade, ela sempre tem que ser estimulada. Não faz hoje, mas amanhã faz. Aí era pra mim, a gente tem que ficar, vou dizer, eu como mãe, que me preocupo com o desenvolvimento do meu filho, porque eu quero que meu filho seja incluído na sociedade, entendeu? Isso de atividade que você tá falando é muito louco, porque, por exemplo, tem dias que eu não consigo fazer atividade com a minha filha, porque ela não tá concentrada, ela não quer. Então você tem que respeitar o tempo de cada criança. Pois é, Mas a atividade tem que ir pra casa. Pois é, justamente. Não importa nem que entregue daqui uma semana, mas tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Pois é, então assim, eu sou muito observadora e eu observar muito isso. Então, assim, pra mim chegar e falar é porque a coisa já passou dos limites. Vou contar uma situação, Conte. né? Se não tiver criança com autismo na sala, o estagiário vai ser contratado? Eita, não. Não. Não, né? Por quê? Porque não tem criança com Não tem a não tem a criança com necessidade. autismo, não tem a Entendi. criança. Então, assim, eu cheguei a falar isso para um estagiário uma vez, entendeu? Porque, assim, ele pensa que ele tá ali, né? Para as outras crianças, tem alguns. Tem alguns entendi. que pensam que tá ali para as outras crianças, entendeu? Que não tá nem aí. Que não foca no trabalho que ele foi E contratado. ele não pensa como isso vai vamos dizer, como isso vai, tem até uma palavra que a gente fala, né? Refletir. Entendeu? Digamos, no curso dele, entendeu? Lá na frente, quando ele se formar professor. Sim, Porque sim. É um diferencial na formação dele também, Tudo não que é? a gente tá vivenciando aqui hoje, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai tirar de letra, porque a gente já passou por aquilo ali, entendeu? Então a gente já sabe. Ele vai se tornar um professor, né? Vai receber crianças com autismo, entendeu? Um profissional muito mais preparado. Pois é. Independente de ter autismo, de ter síndrome de Down, eu foco muito nas outras... De outras deficiências, Não né? foco só no autismo, isso. Então, assim, muitos não querem, entendeu? Tá ali só por causa porque quer pagar a faculdade. Às vezes o valor que é remunerado é muito pouco. É bem complicado essa questão do estagiário, sabe? Então, assim, tem que ser valorizado, né? Não é bem valorizado como tem que ser. E acaba desestimulando, entendeu? Aí, tipo assim, os meninos passaram muito tempo o ano passado correndo, né? Chegaram a fugir da escola. Oh, meu Deus. Foi muito difícil, eu sofri muito. O que você fez, mulher, com esse fugiram? Conta aí pra mim. Mulher, o que aconteceu? Depois que passa é engraçado, né? No dia é o sufoco, né? Mulher, olha, você sabe, não é que fugiram, o que aconteceu? O portão tava aberto. Ai, um erro. Pois é, o portão tava aberto. Da Aí o que escola. acontece? Antes de chegar no estagiário, a criança é do professor, ela não é do estagiário, certo, Aham, gente? E é responsabilidade do professor. A sala de aula é do professor. Pois é. Aí passou do professor, cadê o professor? Cadê o estagiário? Aí cadê a pessoa que fica no portão? Porque fecharam o portão, o menino ficou do lado de fora, trancado. Trancado do lado de fora, né? Não, de forma alguma. A escola, isso aí é segurança da escola. Aconteceu isso 2 vezes. Isso independente do transtorno. Uma Pois é. escola, ela tem que ser ainda mais com quantas coisas acontecendo agora, né? Mais exemplos aí, né, Pois é. de terrorismo. Não gosto nem de lembrar dessa situação agora que a gente vivenciou, né? Mas as escolas precisam ter segurança, é portões fechados. Só entra família, quem tem aluno ali. Né? Horário escolar não é pra estar circulando gente estranha na escola. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Assim, é falta de atenção também. A gente De tem atenção. que Pois é, porque essa criança passou por... Saíram os dois? Não, saiu um. E quem viu foi meu pai, que ia pegar minha sobrinha, que estuda lá também. Porque se ele não tivesse visto, o menino ia continuar do lado de fora da escola. Não, absurdo, Pois absurdo. rodando a escola, em vez de quê? Ser atropelado, alguém levar, Com certeza. se perder. Porque a gente nunca mais ia achar. Entendeu? Porque eles não têm. Muitas crianças com autismo, elas não têm. É muito difícil trabalhar a noção do perigo com eles, entendeu? Com certeza. Que o carro vai atropelar, entendeu? Se ele se perder, nunca vai encontrar o pai dele, a mãe dele. É muito difícil trabalhar isso com a criança. Colocar isso na cabeça deles não tem Imagina essa com uma criança é porque, assim, tudo no autismo demora mais para que chegue, né? A resposta. Então, por isso a questão da estimulação. E isso aconteceu com um. E depois que aconteceu com um, a gente descobriu que já tinha acontecido com outro. Que absurdo. Tudo isso ano passado. Outro exemplo, né? Que aconteceu. A supervisora da escola, eu vou falar mesmo. Pode falar. Porque a gente não pode fechar os olhos pra coisa errada, De forma não. alguma. A supervisora da escola chegou pra gente pedir pra pegar os meninos mais cedo, porque os estagiários iam fazer os trabalhos da feira de ciência com as outras crianças. Isso me indigna muito. Já aconteceu com minha filha também, essas coisinhas aí de dizer, de colocar o profissional, porque o professor vai trabalhar em outro evento da escola, não vai ter aula hoje. Isso não existe. Mas aí você entendeu? Ela pediu. Só pra eles não irem, né?
Aí eu disse, por que... Aí, mulher, olha, eu sou uma pessoa assim, muito Não, cabeça. eu entendo super sua revolta, Eu sou né? muito cabeça, quem me conhece sabe, eu sou muito do diálogo, sabe? Assim, as pessoas devem valorizar muito isso comigo e com o Zé Roberto, né? Porque tem muitas mães que não vão pro diálogo, elas vão pro Ministério Público, vão para os lugares. Primeiro a gente conversa para que as Conversa. coisas se resolvam, né? Sim. E tem muita gente que abusa da nossa paciência. Não, é pedir Né? para os seus filhos ficarem em casa. Pois é, então isso ninguém sabe, só a gente que sabe, entendeu? Aí o que acontece? Pediu pra gente buscar mais cedo. Aí eu peguei e disse assim, por quê? Porque eles não trabalham, é? Uhum. Mas o estagiário não é deles, não é pra eles dois. É para eles, aham. Aí quer dizer que eu vou levar eles embora pros estagiários, vamos dizer, os mediadores deles, ficar com as outras crianças pra fazer o projeto da Feira de Ciências. E eles não estão incluídos nisso. Isso é exclusão. Eles Total. foram excluídos, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu vi as fotos da Feira de E Ciência, eles não estavam. não, eu não chorei normal, não, sabe? Eu sofri. Errado. Eu imagino. Os mediadores dele, assim, eles nem sabem disso, mas eu vou dizer aqui, talvez eles assistam, né? Uhum. Me doeu bastante, sabe? Porque era pra eles estarem ali, porque eles nunca deixaram de participar de Pois não nada. prestava pra mim, não, porque eu tava lá botando boneco. Pois é, olha, eles nunca deixaram de participar de nada, você acredita? Entendi. Nas escolas que eles estudaram. E tem que incentivar em uma feira de ciências. Qualquer coisa pode ser arte, Pois gente. é, São Assim, é complicado, entendeu? eles poderiam fazer. Não conseguem fazer a atividade exatamente o que eles estão propondo, mas ele tem que procurar alternativa. Não existe isso, ter que mandar buscar a criança, entendeu? Porque o quê? Ia atrapalhar? Não precisou nem. Eu falei, porque eles atrapalham, né? Era essa a resposta, apesar de nem dizer. Porque eu não tinha ido buscar, não. Não sei o que você fez exatamente, mas eu tinha ido. Ela só disse isso quando eu cheguei lá. Eu levava os meninos embora, eu fazia uma arte eu mesmo lá com eles. Aí Ei, eles faziam. Aí é onde a gente trabalha. Aí é onde a gente trabalha a hashtag. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? É o que eu Entendeu? penso. É porque as pessoas não. Gente, Se fosse o meu, eu tava lá, botando boneco. pois é, gente, vamos pensar uma coisa, né? Você, que é diretor de escola, que é um supervisor, você tem filho, você vai ter um neto. A gente não tá desejando mal a ninguém, mas a gente sabe que hoje Uhum. o diagnóstico chega mais rápido do que antes. Não é porque Sim. não é porque não tinha crianças com autismo, tinha. A gente trabalhou aqui que o número tá cada vez Pois é, maior, né? mas antigamente, na época de Miguel Rafael, há 8 anos atrás, teria que ter 5 características. Um exemplo, né? Eu vou dar aqui mais ou menos, que eu não sou médica, eu sou mãe, eu tô falando aqui como Como mãe. mãe, né? Não tô falando como profissional, não, né? Para que estivesse dentro do espectro, entendeu? Hoje, se tiver 2, já está dentro do espectro. Sim. Ou 3. Vocês estão entendendo por que o diagnóstico hoje está chegando mais rápido? Porque o tempo vai passando, as pessoas vão se aprofundando, vem, né, muitos estudos, e é isso. É bem assim, revoltante, sabe? A gente brinca aqui, porque esse é o objetivo aqui, seja uma conversa leve. Mas é muito, muito, muito revoltante isso. A gente precisa realmente ir contra esse tipo de atitude. Quando eu falo assim que eu ia lá fazer barraco, eu não ia fazer o barraco, destruir a escola, mas eu ia incluir. Mas é. Né? Eu não ia aceitar essa exclusão. A gente não pode aceitar. Mães, não aceitem essas medidas de exclusão. Então, conheçam os seus direitos, conheçam os direitos dos seus filhos. E briguem por isso. Não é, quando eu falo brigar por isso, não é ir lá fazer um escândalo, porque eu também acho que a agressão, a gritaria, né? Isso não resolve a problemática. Pode até resolver ali momentaneamente você ser ouvida. Mas a gente precisa ser respeitado, concorda? Então, para que os seus filhos tenham respeito, e a gente acha que é o diálogo, mas também não passar pano. Pois é. Isso quer dizer, não é ver a situação errada acontecer e se calar jamais. Mas a gente sabe também que há o constrangimento, né? Mas é. Aí, tipo assim, eu, né, uma mulher lutadora, guerreira, como ela... Você ficou um pouco sentida, eu acho que o seu emocional ficou Eu sentido nesse voltei, dia, né? o que acontece? O que aconteceu comigo o ano passado? Eu sofri tanto, eles sofreram tanto, né? A gente fez denúncia, né, na secretaria, antes da gente chegar porque a gente poderia ir para o Ministério Público. Sim. Mas a gente não foi, entendeu? Eu falei lá, essa escola não é inclusiva, essa escola nunca vai ser inclusiva. Sim. Mas porque eles não querem. Eles não, quando a escola não quer, entendeu? Aí eu perguntei, vocês não fazem fiscalização, não? Qual é o órgão que vai fiscalizar as escolas? Eu tô falando só dos meus filhos, não, porque Miguel Rafael, eles vão passar do primeiro pro segundo, eles estão no terceiro hoje, certo? Uhum. E eles vão crescer. Mas vem outras crianças, gente. Se a gente não fizer esse trabalho agora, entendeu? Isso. Aquelas que vêm lá atrás sofrem. Eu acho que políticas públicas, né, para a educação, elas estão muito carentes e elas precisam ser realizadas. A gente precisa investir e falar disso de uma forma muito séria. Né? Então, a educação é a base. A educação muda vidas. Então, se esses pacientes com espectro não tiverem uma educação de base, a realidade deles ela vai ser totalmente diferente. Então, o acesso à educação, à saúde, isso também é uma das normativas do SUS, né? O acesso à saúde ele tem que ser igualitário.
independente das condições. Então, cara, isso tem que ser batido na tecla. Então, a gente precisa brigar por isso mesmo, né? Então, quando esse tipo de situação acontecer, denuncia. Pois né? é. Não, é a nossa forma, é a sua forma de fala. Pois é, aí como eu tô dizendo a você, eu voltei, né? Eu sofri tanto o ano passado que aquilo que eu tinha passado no início, né? De querer ficar em casa, de querer ir pra bolha, voltar pro luto, Veio nesse momento. veio. Eu não queria mais levar pra escola, entendeu? Eu dizia que eu não ia levar mais. E a gente entende também que até com uma mãe como você, que eu vejo que é uma mãe militante, Pois né? é. Que tá aí na luta, tem momentos que você se fragiliza. Pois é, aí eu via quando eles chegaram nessa escola, né? Que eles têm as características deles, são dois ao mesmo tempo na mesma sala. Porque o ideal é que esteja, por exemplo, quando é a criança com autismo, quando são irmãos, no caso os gêmeos, né? Geralmente, quando é na mesma série, porque são irmãos gêmeos. Sim, sim. Cada um tem que ficar numa sala. Por quê? Porque ele atrapalha o desenvolvimento do outro, entendeu? Ah, eu não sabia. É, porque assim, ele vai querer imitar o outro, né? Ah. Porque, imagina, por exemplo, é a mesma coisa de eu sou mãe. Porque por mais que eles sejam gêmeos, eles têm individualidades. Justamente, eles são gêmeos idênticos, mas o cérebro deles é totalmente diferente do outro. O Muito Miguel é importante você falar totalmente. isso. São pessoas diferentes, são dois indivíduos, entendeu? Aí o que acontece? Eles são os irmãos, eles passam o dia brincando em casa. O que vai acontecer quando eles for pra sala de aula? Mesma coisa, vão querer brincar, Pois interagir. é a mesma coisa, eu sou pedagoga, mas eu não posso ser a professora deles, entendeu? Porque Entendi. eles não vão me associar como professora. É a mesma coisa de eu querer fazer essa atividade com eles. Eles vão me Entendi. associar como mãe. Você tá entendendo como é? Entendi. Então, o ideal nesses casos é que se forem irmãos e tiverem um espectro, a mesma idade, gêmeos, Isso. que eles fiquem em salas separadas. Isso, porque o desenvolvimento é melhor, tá entendendo? Eles já Isso ficaram. não é uma realidade da sua hoje, Muitas escolas não. mas eles hoje estudam juntos? Continuam estudando junto, porque não abriu a turma na escola. O ano passado foi a mesma coisa. Mas aí eu vou dizer a você, eu sofri tanto o ano passado, né, que eu quis voltar pra bolha, né? Entendi. Não quis levar mais eles pra escola. Acontece, é Pedi normal. pra- normal. Queria mudar de escola esse ano, entendeu? Uhum. Por conta dessas coisas. Aí eles permanecem nessa escola, mulher? Mulher, porque você lembra daquela polêmica que não tava tendo vaga nas escolas? Lembro. Pronto. Ah, pois eu vou dizer aqui. Diga. Porque foi com a gente aconteceu que a diretora falou. A gente não mente, né? A gente diz a verdade. Então, Sim. eu jamais ia para um lugar para mentir. Uhum. A diretora da escola, meu marido, assim, antes a gente vai visitar as escolas, né? Antes a gente matricular nossos filhos, conheçam, mães, conheçam as escolas. Sim. Então, ele foi visitar uma escola que é maravilhosa, que tem aqui, que eu também não vou muito citar nomes, né? Não vale, amiga, o processo. Pois deixa é, pra é lá. uma escola totalmente inclusiva. Essa escola é maravilhosa. Eles já fizeram uns atendimentos lá que se chama AEE, sabe? Atendimento Educacional Especializado. Se é maravilhosa, você pode falar. As ruins Pois que não é, podem. ela já tem o AEE nessa escola. O Aham. certo é que toda escola tem um AEE, que é uma sala, né, de atendimento educacional especializado. Ó, AE, como é? AEE. Atendimento educacional especializado, Show. né? Porque assim, é uma sala que tem muitos recursos, né, que a criança vai pra lá, faz uns trabalhos, né, muito bom. E assim, eles fazem AEE nessa escola. Então, essa escola é uma escola totalmente inclusiva, da pessoa que fica no portão até a pessoa que fica na merenda. Maravilhoso. A gente sabe quando a escola é inclusiva, a gente é bem recebido, entendeu? Sente o acolhimento, né? Pois é, então ele foi visitar essa escola, ele ouviu da diretora da escola que já tinha 2 autistas por sala. E assim, a secretária foi pra TCM pra dizer que queria saber onde é que ele ouviu isso, porque era mentira. Não É mentira porque a diretora disse a gente, entendeu? A gente não vai comprometer a pobre da diretora, porque se ela já disse isso é porque essa ordem veio lá de trás. Isso, então quis o quê? Limitar a quantidade de aluno autista. por sala. Criança com autismo por sala, né? Que não pode. Então assim, a gente não conseguiu, né? Entendi. Botar nessa escola por conta desses problemas. O que acontece? Vamos entregar na mão de Deus. É assustador. Pois né? é. É assustador Aí, escutar assim, isso. Aí o que acontece? Vamos deixar lá mesmo, porque é o jeito, né? Meu sobrinho já estuda lá, minha sobrinha, então querendo ou não. Você vai Elas tão tentando lá. lutar ali mesmo, né? Pois é, aí Deus é tão bom, é tão maravilhoso, né? Também, Sim. do mesmo jeito que a gente elogia, do mesmo jeito que a gente critica, a gente também sabe elogiar, né? E assim, Deus é tão bom que botou uma professora maravilhosa na vida que deles. Ela é maravilhosa. Você sabe assim, não se preocupar, entendeu? Isso é a melhor. Acho que isso serve pra qualquer mãe, né? Eu não ter que pedir a professora, por favor, faça atividade com os meus filhos, né? Por favor, professora, né? Porque é praticamente isso que faltou, a gente pediu ano passado, né? Não precisou, ela mesmo que chamou a gente, entendeu? E disse, olha, tá aqui, vou fazer atividade com eles, tá aqui o caderninho deles, vou mandar os estagiários enfeitar. Olha a diferença. Eu acho, é isso que eu falo sempre, né? A humanidade. Acho que qualquer Pois é. profissional tem que ter a humanidade para exercer a sua função, né? E o que toda mãe quer
independente do seu filho ter o espectro ou não, é que seu filho esteja bem, esteja em segurança, seja bem cuidado. Pois Né? é. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. Então, aí assim, eu falei pra professora, pra ela até uma vez, né? Sabe o que é, professora? Quando a gente fala de exclusão, que nem eu falei pra ela, é o seu filho ficar doente em casa e uma professora não perguntar por que seu filho não tá indo pra escola. Seu filho passar uma semana sem ir pra escola, Falando de uma forma bem grosseira, como se achasse bom. é como se não te... Graças a Deus, não veio. Não vê, não É porque vê. assim, tá preocupado só com os alunos dela. Lembre-se que eles também são seus alunos. Com um trabalho extra, digamos assim, né? Justamente, entendeu? E o que acontece? A gente sabe que o autismo tem o nível 1, nível 2 e nível 3, né? Digamos que Miguel Rafael tem nível 2. E se chegar ao nível 3 na sua sala, o que é que você vai fazer? Que não fale, entendeu? Que precise de ajuda para ir no banheiro. Então vamos se capacitar, né? Acho que é outra Pois mensagem é. que a gente pode deixar aqui, que os profissionais, principalmente das escolas, né? Os pedagogos que estão em formação, fica a dica, fica o nosso conselho. Se capacitem também para atender o diferente, Pois né? é. E assim, como eu tô dizendo, existem muitas escolas que não são inclusivas. E assim, eu tentei desistir várias vezes dessa escola, né? E elas sempre pedindo, não, vamos, não desista, Eu disse, mas essa escola não é inclusiva. Não, mas vamos fazer com que ela seja, entendeu? E assim, Isso, vamos trabalhar as escolas. mas aí se eles não querem, entendeu? O ano passado não teve uma faixa por exemplo, no mês de abril, né? O mês do autismo. Não teve um cartaz falando sobre o autismo, entendeu? É igual a síndrome de Down. Não teve Tem criança lá com síndrome de Down. Não tem teve uma campanha, né? Não tem. Por quê? Porque a escola, eles não têm interesse, entendeu? Errado. Eu não sei, assim, não é a minha realidade. Por exemplo, eu, enquanto estudante, eu não passei por uma escola onde não tinha campanhas de inclusão, sabe? Eu acho que esse é o papel da escola. Pois é, né? porque vai vir outras crianças, vai vir outras famílias. Se a gente não vê isso na escola, que cidadão vai sair desse ambiente? Um cidadão totalmente desinteressado que não aprendeu nada. E aí, eu acho que isso que é assim que perpetua a discriminação, o preconceito. Pois é. Isso aí é graças à falta de informação. Aí daí vem o bullying, entendeu? O bullying. Então, onde é que a gente tem informação? Na escola, né? Então, hoje o desafio da gente maior, que nem eu falei, e eu vejo em todas as mães, é a questão da educação. Da educação. Então, É. gente, a educação, repito, a educação muda vidas, a educação é a única forma de transformação do ser humano. Então, isso tem que ser um trabalho em conjunto. Então, vamos melhorar a educação de base. Eu acho que isso vai trazer cidadãos melhores, menos discriminatórios, menos preconceituosos. É. Então, é isso que a gente deseja para a sociedade, que ela seja mais justa e que ela seja mais igualitária, né? Então, assim, eu queria ter muito tempo para conversar com você. É muita coisa. É muita coisa. Só tem uma coisa que eu queria, não queria deixar de perguntar aqui, que foi até minha dúvida com o Dr. Hugo, porque ele me explicou, né, que tem vários níveis, né? Você também reforçou aqui hoje. E aí, eu como mãe, eu me coloco muito no lugar da mãe atípica, no sentido do afeto. Assim, a gente que é mãe, a gente rala, né? E aí eu coloquei pro Google, eu acho que uma mãe atípica, eu não consigo mensurar o trabalho de uma mãe atípica. Eu tiro o meu chapéu pra vocês, todo o meu respeito, toda a minha admiração. Porque ser mãe, conciliar com tudo, já é muito difícil. Uma mãe atípica deve fazer isso mais vezes ainda, né? A dificuldade é quadriplicada. É. Então, quando eu penso isso, e aí eu penso, o que compensa todo o meu trabalho? Eu chegar em casa, minha filha me dá um abraço, minha filha me dá um beijo. Então, esse afeto que eu recebo em troca, meio que acalanta toda a luta. É. E aí, quando eu vejo uma mãe atípica que não tem esse acalanto, eu fico, meu Deus, como ela é guerreira, porque ela faz tudo sem precisar nada em troca. É. E aí, a minha dúvida, a minha colocação para ti hoje é: como é a situação dos seus filhos em relação a esse afeto? Eu queria saber de você. Eles conseguem abraçar? Eles gostam dessa interação? Como é Ixi, isso? a gente até se emociona. É a parte que mais me toca. Eu posso falar uma coisa pra você? Pode. É o amor mais puro do mundo. Maria, eu reconheço muito Porque isso. assim, eles são muito intensos, né? Tudo neles é mais intenso. A tristeza, a raiva, né? Principalmente a raiva. Sim. O estresse. A gente se estressa. Eu dou muito exemplo da gente. Gente, a gente se estressa. Uhum. Às vezes a gente não consegue dormir, a gente pede uma medicação. Doutor, passa um remédio aí pra ver se eu durmo. Então, por que a gente fica polemizando, né? Essas coisas? As crianças também têm a dificuldade de lidar com as emoções, né? Pois é, então assim, do mesmo jeito que a gente tem, com eles é mais difícil, entendeu? Uhum. Por isso que a gente faz esse trabalho, né? Para que eles consigam acompanhar igual a gente acompanha hoje, né? E as pessoas ainda ficam olhando com um olhar diferente, né? Mas eu digo a você assim,
tudo neles é mais intenso, como eu Você não digo. me falou o nome deles. É Miguel e Rafael. Miguel e Rafael. Acho que falou Miguel, eu escutei algumas vezes É aqui, mas Miguel vamos e lá. Miguel e Rafael. Rafael. Como é o Miguel e Rafael? Me conta. O que acontece? Como eu digo que tudo neles é mais intenso, muitas crianças com autismo é assim. Quando eles gostam, eles realmente gostam, né? Sim. Quando eles não quer contato com você, aí você tem que fazer todo um trabalho para que você consiga, né? Sim, eles conseguem, mas eles têm que ter aquela intimidade. Todos são assim, né? Todos. Criança, quando ela vai. Olha, Estranha, né? O que a gente fala, eu criança sempre estranha. falo, gente, é normal, gente. Quando a criança vai a primeira vez pra escola, o que ela vai fazer? Muitas vão chorar, né? Uhum. A minha faz berra até hoje. Pois é, o meu também até hoje. Aí por que isso, gente? Normal. Porque só com crianças com autismo? É normal, gente, eles são indivíduos igual a gente. Então, assim, Rafael, ele é mais teimoso. Certo. A personalidade. Pois é, a personalidade dele. Então, não adianta, gente, a gente tem que trabalhar isso. Mas, assim, é mais difícil, entendeu? É teimoso. E a gente dizer não 1 milhão de vezes. Se eu virar de costa, lá vai ele fazer coisa errada. É coisa de criança. Eles são criança, entendeu? Claro. Não é coisa de autismo, não, gente. O É autismo... coisa de criança. Pois exato. é, o autismo, ele é muito do desenvolvimento da criança, entendeu? Mas tem coisa que é de criança. E, assim, Miguel, ele já é mais, tipo, no gêmeo sempre tem o dono da situação, né? A gente fala isso, o mediador. Sempre tem o dono da situação, é Tem um que Miguel. manda, No irmão gêmeo é. Aham. É Miguel. E o outro acompanha. Rafael, ele é teimoso. E Miguel, ele é mais, tipo assim, chantagista, entendeu? Entendi. Ele gosta de chantagear a Isso mesmo. gente. Então pronto, essas são algumas características dele. Mas a questão do amor, o que que acontece? A gente sempre, é muito difícil a gente ensinar pra criança com autismo, né? Que a gente, se a gente disser assim, ó, pra sua filha, um exemplo, né? Eu vi que você tem uma filha. Tenho 4 anos. Não manda nada. Pois Vai contar. mamãe te ama, meu amor. Ela vai dizer o quê? Te amo amo, também, né? é. Então, assim, é muito difícil a gente ensinar pra eles, né? A questão do amor, das emoções, entendeu? Entendi. Do amor. Então, assim, hoje a gente, Zé Roberto diz assim, papai, ó, papai ama, entendeu? Ele ensinou assim, tudo no autismo, a gente, é questão de estratégias, de como a gente vai fazer aquilo ali, né? Então, assim, papai ama, né? Batendo aqui no coração, entendeu? Aí eles aprenderam dessa forma. Aí eles já sabem que quando diz assim, que papai ama, aí ele diz, entendeu? Que é algo bom, digamos, Eles se inspira algo Pois bom. é, aí entendi. eles, assim, a forma deles demonstrar amor é diferente, entendeu? Abraço, ele dá um abraço. Ah, mas é isso que eu queria saber, porque o doutor falou muito da questão da hipersensibilidade, e tem alguns autistas que não conseguem abraçar. Pois é. E seus filhos, eles conseguem abraçar. Aí é onde eu vou chegar nesse ponto. Eles não gostavam de abraço. Não gostavam. Até hoje, Rafael não gosta, entendeu? Tá. Pois é, mas Miguel já deixa. Me deu um abraço? Ele já abraça Miguel, porque tudo isso a gente foi trabalhando. A gente tem que A trabalhar. terapia melhorou isso pra Em deles. casa, principalmente, a gente tem que estar vivenciando, trabalhando em casa isso, entendeu? Entendi. Aí, e meu marido, ele é muito agitado. Ele é aquela pessoa que força mesmo. Somos todos, eu acho que somos todos agitados aqui hoje nesse Sabe programa. aquela pessoa que força mesmo? Tem gente que é tímido, né? Não quer nem conversa. Mas ele não, ele força mesmo. Era um menino, eu lembro que no início era um menino gritando e ele abraçou. Ah, Maria, não façam isso, viu? Com os filhos de vocês. o Mas bichinho. aí ele foi se acostumando, entendeu? Às vezes a gente precisa dessa forcinha, né? Pra que aquilo ali para que quebre um pouco de resistência. Aí o que acontece? Aí hoje Miguel já sobe em cima dele, né? Porque Miguel é louco pelo pai. Que bom. Acorda, pai. Aí a questão do beijo. Menina já acorda beijando. Ah, fico feliz. É a manhã todinha, já acorda Zé Roberto beijando. Aí ele, que é meu beijo é o quê? Aí Rafael, ele não faz isso. Rafael já é mais na dele. Ele não faz. Só se ele disser, me dê um beijo de papai, ele vem e faz assim. Aquela vontade. Mas Miguel faz, sabe? Uhum. Aí a questão do abraço também. Rafael não gosta de jeito nenhum. Aí a gente não força. Porque é do jeito dele. Ele vai. Me dê um abraço de papai. Processo, Pois né? dê um abraço de papai. Ele vai e abraça, mas também é ali. Tchau. Abraçou e tchau. Vai-me embora. Entendeu? Entendi. É assim. A Entendi. questão. Mas até é importante diferenciar, porque pelo que você está me falando, eles não têm uma hipersensibilidade. É mais uma questão mesmo de interação, que eles não são muito afim, né? Mas Mas, assim. por exemplo, que o doutor falou de pessoas que realmente sentem dor com o abraço, Pois sentem dor com o toque. Aí isso já é uma questão do transtorno. Pois é, mas aí, como eu tô dizendo, o Rafael, ele não quer de jeito nenhum, porque com certeza nele é ruim. Mas ele fala que dói ou algo Não, tipo, ele não fala. Não tem essa compreensão também. Não, é porque eles ainda não têm essa compreensão, entendeu? Entendi. Mas ele dá aquele gritinho, tipo que não quer, Entendi. entendeu? Aí já solta ele, porque ele não quer.
entendeu? Com certeza ele sente alguma coisa, né? Então Porque é ele não importante gosta. respeitar, Mas né? aí a gente não força, entendeu? Mas Entendi. a gente não pode deixar de fazer. Por quê? Estimular, né? Pois é, a gente. Porque assim, isso é uma coisa que é feita desde quando ele é pequenininho, entendeu? Pra que hoje chegue naquilo ali, né? Essa questão do beijo de Miguel. Que Miguel hoje Foi um ele já. processo. Pois é, Miguel ele já vai. Ele só faz isso na hora de acordar. Durante o dia ele nem liga. É. Tá nem aí pra ninguém. Entendi. Mas por que que ele faz isso hoje? Porque isso foi um processo, entendeu? Pra que hoje aconteça aquilo ali, né? Mas ele não diz te amo, entendeu? Ele não sabe ainda. É bem Entendi. difícil trabalhar Mas isso. eles falam a forma de amor deles, É né? a forma de amor. Eles assim. É como a gente. Tem a forma de amar, eles amam sim. A professora deles, né? Diz que Entendi. ama eles, manda mensagem pra dizendo que tá com saudade deles. Mulher, Ah, olha a diferença, né, mulher? Totalmente diferente, Pois é. né? Que Ai, bom. meu Deus, tô morrendo de saudade É deles. importante a gente encontrar pessoas assim no Pois caminho, né? Aí quando ele chega na escola, vou dizer a você, Ah. eles são loucos pelos estagiários deles, né? Ótimo. E os estagiários deles são loucos por eles. Porque todo mundo se apaixona realmente por eles. Que bom. A gente tem contato com as estagiárias do início até hoje, de quando eles eram bebezinho, morre de saudades. Mas assim, por que que a gente sabe que eles gostam? Porque quando ele chega, oi, Miguel, ele já vai rindo, entendeu? Como toda criança. Pois é, Ele mas- manifesta o afeto, ele né? passa de uma forma direto. diferente. Ele passa direto, não quer nem conversa, não quero conversa, não quero agarrado. Mas ele ri, ele demonstra, entendeu? Demonstra de outras Em formas o pequenos amor. sinais, né? Isso, então é assim que a gente vai vivendo. Entendi. Mas que bom, eu fico feliz, né? Assim, eu acho que o aprendizado que você deixa aqui hoje, que tudo é um processo, né? Pois é. E que a gente tem que respeitar cada etapa e cada individualidade cada dessas um. crianças, né? Vou falar mais uma vez aqui dos nossos patrocinadores, agradecer a Atividade Fitness, a Mossoró Fitness, Nayana, Médica da Mão, agradecer Daniel, posicionamento aí na internet, agradecer CCAA, nossa escola de idiomas, a melhor de Mossoró, aguardando vocês aqui, agradecer Vanessa Marinho Beauty, que já tá com espaço novo, né? A gente vai voltar a recebê-la aqui, viu? Vamos lembrar de se inscrever, compartilhar o canal. Então, a gente vai ter um mês incrível aí. Não se esqueçam de curtir lá na mãozinha lá, né? E aí, propagar aí essa informação, esse programa que foi tão inclusivo, né? Isso que a gente quer fazer esse mês, é trazer informação, ajudar outras pessoas, né? Trazer uma mãe aqui, eu acho que muda tudo. Então, mães, todo o nosso apoio, toda a nossa admiração. Eu costumo dizer que uma mulher apoia outra mulher e eu acho que uma mãe atípica apoia outra, né? Então, eu fico muito feliz desse programa ter acontecido hoje. Espero que a gente tenha contribuído com essas mães que estão aí na luta diária. E aí eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para essas mães aí, de força, de coragem nessa luta, né? Pois eu quero também, eu vou deixar aqui uma mensagem que eu deixei no meu último dia de aula, né? Que a gente se despediu, né, da faculdade e, assim, todo mundo sabe que eu trabalhei muito essa questão do autismo na minha sala de aula. E, assim, eu tive frutos, né? E eu vou dizer a você quais foram os frutos. Metade da minha sala fizeram especialização em psicopedagogia, outros em neuroeducação, entendeu? Então, eu me senti muito feliz porque eu consegui, né, atingir essas pessoas, entendeu? Porque, assim, a área é tão pouca, tão pobre Carente, né? de profissionais, né? Então, assim, só isso ter acontecido, né? Eu vi que realmente eu atingi, né, a eles. E, assim, há uma frase que eu coloquei, né, que eu deixei no último dia, foi que professores nunca desistam dos seus alunos, né? E, assim, é uma frase que toca muito, porque muitos nem não estão nem aí, né? E, assim, para as mães, mães nunca desistam dos seus filhos, né? A gente sabe que a gente vê os olhares das pessoas, né? Olhando diferenciado, quando nosso filho tá fazendo alguma coisa que para eles não é normal, entendeu? Fica, aquele menino. A gente vê, a gente sente, né? Que tá fazendo julgamentos, né? Fofocando, né? Falando dos nossos filhos. Mas assim, a gente tem que botar na nossa cabeça que tudo que a gente tá fazendo hoje é para o bem deles. Então a gente não deve estar se preocupando com os outros, a gente tem que se preocupar com o nosso filho, né? E assim, vocês, mães, procurar estudar, se aprofundar, estude sobre as leis que seu filho tem direito, para que quando você chegue para cobrar, né? Você seja leiga no assunto, para que não tentem passar você para trás, porque hoje acontece muito isso, né? Acho que as mães não estudam, não sabem, né? Aí, tipo, não vou, vai fazer a matrícula do filho. Não, a gente tá sem vaga, a gente não tem estagiário, viu?
Já diz logo isso. Eu É. vejo algumas amigas minhas falando isso, sabe? Em alguns grupos que eu participo, só vejo essas conversas. Entendeu? Achando que a mãe, tentando ludibriar, né? Achando que a mãe, Uhum. aí você quer que a mãe faz? Ah, então não vou matricular, entendeu? Então, o Acontece muito isso. conhecimento é o caminho, né? Isso. Tudo que você está fazendo é para ajudar no desenvolvimento do seu filho, entendeu? Eu sei que o diagnóstico é difícil, eu já passei por isso. Mas assim, quando a gente não aceita, a gente tá atrasando o desenvolvimento do nosso filho. Começa a pensar, o que é que eu podia fazer para melhorar a vida do meu filho, né? Porque eles vão crescer. Como é que eu quero que ele cresça, né? Eu me preocupava muito com a fala, entendeu? Como é que eu vou ficar com duas crianças que não falam? Como eu vou trabalhar a questão da aprendizagem? Então, tudo que eu queria que meus filhos falassem. E eu fiz de tudo para que Que eles bom. falassem, porque tudo se torna mais fácil, né? É muito difícil trabalhar com uma criança que é não verbal. Sim. Se com uma que é verbal é difícil, imagine com uma que não é. Então, assim, procura estudar, se aprofundar, vai ali no YouTube, tem tanta informação, tanto vídeo bom, né? Sim. Se vai surgir. Assistam esse podcast com essa mãe Pois é, maravilhosa. vão para as palestras, vai ter uma palestra ali na faculdade, inclusive vai ter em algumas faculdades, né, desse mês, algumas Sim, palestras. eu acredito que vai ter muita coisa Pois é, bacana, né? gratuita. Então, gente, vamos, deixa ali um tempinho. Eu sei que muitas não tem com quem deixar, né? É muito difícil essa parte. Mas, Olha o nosso podcast de casa. Pois é. Mães Do nos celular, né? assistam de qualquer lugar. Pois é, então procura estudar para ajudar no desenvolvimento dos seus filhos. Pronto. Pessoal, muito feliz, né, em encerrar esse podcast hoje. Mãe, uma honra receber você aqui, de verdade. Sinta meu respeito, minha admiração. E um grande abraço para todas as mães. Um beijão, tchau, tchau. Até o próximo programa, gente.